Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior Talhaferro e nós estamos aqui no canal da Lion Force Franchising e nós vamos gravar mais um conteúdo, mais um bate-papo onde eu estou aprendendo muito e você que nos acompanha também está aprendendo muito, com certeza. Eu já estou com um convidado aqui, o meu amigo empresário no ramo de vendas, o homem especialista em vendas e eu já separei aqui, Leandro Alves, tudo bem, Leandro? Isso aí. Bom dia, prazer. É isso aí. Você sabe que eu vou te apertar, né? Bora, tô preparado. É isso aí. O isso Leandro aí. é especialista em vendas e nós vamos falar muito a respeito disso hoje, da postura do vendedor, estratégia, gatilhos, o dia a dia do vendedor, o que faz de fato esse vendedor vender, que é o objetivo no final, é venda, criar esse relacionamento, né, Leandro? Com certeza. Mas, Leandro, você veio de Osasco, é isso? O que fez você vir parar aqui em São José do Rio Preto, rapaz? Rapaz, é isso aí. Bom, a história é uma história um pouco longa, né? Mas vou tentar resumir em algumas palavras. Eu sou de Osasco, sou de São Paulo. Eu estou basicamente aí há 3 anos e pouquinho morando em Rio Preto agora. Essa mudança física e de negócio, de família também, ela acabou acontecendo uns 5, 6 anos atrás, né? Por uma decisão de mudança de vida, né, de qualidade de vida e novas oportunidades para a família e também para a parte de negócio, né? Então, isso aconteceu em meados de 2018, essa decisão de mudança, né? E, na época, eu trabalhava numa empresa de automação, né? E então, passando por várias áreas... E na área comercial... Ah, tá. Você passou por várias áreas. Isso. Eu comecei, eu tenho 25 anos de experiência, né, um pouquinho mais. Esse cabelo branco aqui não é de... é natural mesmo. Então, eu passei por várias áreas, né, vindo de São Paulo. Eu trabalhei 11 anos no mercado de TI, depois trabalhei 17 anos no mercado de automação, na área industrial. Então, dentro desse período, passando por várias áreas, né, áreas de apoio, áreas de sales suporte, voltado para a parte de negócio, para a parte financeira, de business plan, de forecast de vendas. Então, a gente foi passando por várias áreas dentro dessas duas principais experiências aí. E por uma necessidade de negócio, em 2009, 2010, eu e mais um sócio na época, a gente abraçamos a área comercial. Eu era financeiro da empresa, trabalhava com a parte financeira, com toda a parte de controladoria. E, na verdade, é a pergunta que eu ia fazer, o que te moveu a ir para a área comercial? Então, exatamente. Você já vai me responder. Isso aí. Já estou respondendo. Foi uma necessidade, Lê? Foi uma necessidade. Eu era uma pessoa muito fechada, né? Me formei em controladoria, em finanças. Achava que ia ser um cara de carreira, seguir carreira dentro das empresas e por uma necessidade, principalmente em trabalhar em empresa pequena, que nos dá uma visão totalmente diferente e uma visão muito mais flexível do que trabalhar numa empresa multinacional, que você tem muitas pessoas envolvidas, né? O processo hierárquico é muito maior. Então, e travado muitas vezes, né? Aquela muito trava, travado, muito burocrático, travado. né? E isso me fez, vamos falar assim, abrir um pouquinho a visão, né, em termos de o que eu quero para a minha vida e o que eu quero para a minha vida profissional. Então, trabalhar numa empresa pequena para mim foi a mudança, foi uma grande mudança na minha vida. E por essa necessidade de trabalhar na área comercial na época, fizemos um grande trabalho, abrimos grandes portas naquele momento, trazendo resultado financeiro para a empresa e comercial, né? Aí você foi se apaixonando pela área comercial. E eu descobri que, assim, para vender, você não precisa conhecer só tecnicamente do produto. Não é que, assim, você tem vários pontos importantes para uma venda ser bem concluída, que a gente vai estar falando um pouquinho mais durante o nosso bate-papo. Eu chamo de processos. Processos de vendas, né? Isso aí. Existem as técnicas, né? Existe também a parte de relacionamento. Então, se você tiver... negócio é feito de relacionamento, de pessoa para pessoa. Claro. Então, se existe confiança, você vende o produto ou a solução. Eu acredito dessa forma. Então, naquele momento foi uma necessidade, ela aconteceu. Eu fiz uma primeira visita sem conhecer nada. Assim, eu conhecia o básico, mas já havia estudado a matéria sobre vendas, o que ela é.
Inclusive, eu vou, se você permitir, fazer um pequeno merchan aqui, claro, relacionado ao Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas. Indico para os seus parceiros, seus franqueados também. Em 2013, nesse processo de mudança, eu encontrei o Instituto por acaso, que é do meu grande amigo aí, Mário Rodrigues. Inclusive, nesse momento, ele está fazendo um podcast também, que eu estava acompanhando ele de manhã antes de vir para cá. E foi um grande marco essa mudança por necessidade na empresa, para ir para a área comercial, para fazer o negócio acontecer, destravar um pouco e conhecer o Instituto, que daí me deu a base técnica. Falar vendas não é só o cara saber falar bem. Concordo. Concorda? Concordo plenamente. Então, senão nós dois, hoje nós somos mais experientes, sabemos Sim. que vendas é um processo, você tem que saber ouvir, entender de necessidade, criar boas conexões, a venda ela vai acontecer na sequência. Então, naquele momento, a sequência foi essa, né? Aconteceu, nós fizemos acontecer, e em que momento eu percebi que aquilo era para mim, foi o momento que eu vi que começou a dar certo. Falei, cara... Tô levando jeito para coisa aqui. Consigo fazer. Peguei meu carro, fui para o Rio de Janeiro, fiz 2 visitas sozinho, sentado com engenheiros técnicos. Eu costumo falar que vai na fé, irmão. Vai na fé. Por isso que eu falo, hoje em dia, se você tem outros critérios de competência para a área de vendas, você consegue vender. Não é só a parte técnica. Sim. Você pode conhecer tecnicamente do produto, mas se você não tiver outras competências, se você não tiver foco, resiliência e outros pontos importantes, você não consegue vender e nem passar credibilidade. Leandro, você me fez eu lembrar de uma historinha. Eu trabalhava na área de segurança eletrônica. Eu era torneiro mecânico e fui trabalhar de vendedor numa empresa. Certo. E aí eu decorei o portfólio ali da empresa, o script ali, tinha um flyer da empresa, decorei. Aí... E comecei a atender e dava resultado, não dava resultado, enfim. Aí eu cheguei num professor, ele era professor da Unesp na época, professor de francês. E aí ele sentou na minha frente, eu fui fazer um orçamento do alarme na casa dele. E comecei. Ele fez assim, ó, para. Lendo. Para. Não, eu falava, mas eu era repetitivo. Eu tinha um script pronto na minha cabeça, eu só precisava olhar o ícone, que eu já lembrava do que eu ia falar. Certo. O alarme, a bateria do alarme, desse jeito. Ele, para. Não gosto de vendedor estilo americano. Me escuta. me pergunta. Aí eu falei, rapaz, aí aquilo me doeu muito. Eu era jovem, eu tinha 19 anos, 18, 19 anos. Dói, porque a gente tem um ego, né? É claro. Você acha que você está fazendo o melhor, né, ali? Aí eu falei, caramba, um cara experiente está me ensinando, né? Ele me deu dicas que eu preciso olhar para isso. Foi quando eu comecei automaticamente. Não tive o privilégio do instituto na época, foi só rua mesmo, né? Mas eu fui vendo que eu tinha que ouvir, eu tinha que perguntar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre perguntas, mas, de fato, é isso que você falou. Não é só saber falar bem, não é só ter decorado tecnicamente, sim, eu vejo também que é 90-10, a minha teoria. É 90% relacionamento, 90% relacionamento e 10% negócio, produto, né? Exato. A gente fala, o cara vende qualquer coisa. Depende do relacionamento, depende quando ele cria esse laço com o cliente. Mas me fala um pouquinho. Vamos lá. Quais são os principais, eu tenho meu script aqui, né? Quais são os principais desafios que você enfrenta como vendedor no dia a dia do seu trabalho? Que você tem que obstáculo você tem que subir aí no dia a dia como vendedor para manter motivação, para alcançar resultados? Fala um pouquinho para mim. Eu acho que assim, tenho certeza, né? O principal motor é o resultado, né? Agora, para chegar ao resultado não é tão fácil quanto explicar, né? As objeções são muitas, né? O que as empresas passam muito é pelo processo relacionado à objeção de preço, né? Como sair da objeção do preço. Hoje em dia as empresas, e as grandes empresas principalmente, elas passam por esse processo de tentar ao máximo comoditizar o produto e a solução. Então ela quer pagar o mais barato. A empresa ela vai... Você acha cultural isso? Está se tornando cada vez mais. Me dá um desconto aí, me dá um desconto aí, me dá um desconto aí. Você acha, agora eu vou te devolver a pergunta, você acha que é natural e é saudável você pedir 10%, 12% de desconto? Eu como empresário sei que não. Então, eu como empresário também não. Agora você como consumidor... Como comprador, né? Eu quero desconto. Claro, se você principalmente dependendo do teu poder de barganha ali. Sim. Então, tem acontecido muito isso.
Como sair dessa que são várias objeções, né? Eu costumo falar o seguinte, até recentemente aí a gente fez, a minha empresa fez uma consultoria para uma empresa aqui do interior de São Paulo. E eles me chamaram como um braço de representação comercial. Eles são uma empresa que eles estão no mercado há mais de 20 anos, só que estão trabalhando para um determinado segmento há muito tempo, o mesmo segmento. Então, eu entrei para abrir umas novas frentes de negócio e também... Desbravando o mercado. Desbravando o mercado e trazer um pouco da minha experiência dos últimos 15 anos na área industrial em São Paulo. Sim. Só que, conversando com os sócios, eu percebi que a necessidade que eles tinham não era de vender de imediato, e sim fazer uma reestruturação interna na área comercial. Tinha pessoas nas caixinhas erradas, né? Tinha gente que era o financeiro e vendia. Né? Tinha gente que era o comercial e era o gerente de projeto. Rapaz, assim, eu sou bem... Não tem direcionamento, não tem foco naquilo, não tem... eu entrei para fazer isso, para fazer essa reestruturação. Eles toparam, falaram, vamos fazer um período de consultoria, vou dar uma mentoria para a galera, vamos entender quem quer virar realmente um comercial, porque um comercial ele é um cara específico, especialista, o cara tem que conhecer de tudo, não só de produto, concorda? O cara tem que saber de política, o cara tem que saber de esporte, de saúde, tem que estar antenado, tem que ser um cara que lê, tem que ser um cara que estuda, acompanha gente de sucesso. Então, eu vim acompanhando e fazendo. Você acha que isso faz parte do sucesso do vendedor? Faz. Tá com a mente aberta, entender de mercado financeiro, entender... Tudo. Acompanhar o jornal, ler livros, enfim, tudo. Principalmente, cara, gerar boas conexões. Você vai chegar num cliente novo, é muito comum o velho vendedor, né, o tradicional, o tirador de pedido, chegar e já passar informação sobre a solução. Vender Coca-Cola é mais fácil, dizem, né? Nunca vendi Coca, mas o ditado aí, né? Vender Coca-Cola. Mas hoje em dia, e isso é experiência, hoje já com um pouco mais de experiência e estudo, no começo eu também usei o script. Nessa época que eu te falei eu vou tentar a primeira vez e fui para o Rio de Janeiro fazer as primeiras visitas com indústrias parrudas, indústrias pesadas e área técnica de engenharia, não sendo engenheiro, para mim foi um grande desafio sentar na frente. Só que como que eu consegui vender? Eu gerei conexão e credibilidade. Top. Então eles sabiam que eu não era... Na verdade, nem sabiam. Depois de 8 anos de relacionamento, de uma carteira desenvolvida ativa, um dia tomando um café com um cliente, eu perguntei para ele, falei, rapaz, deixa eu te fazer uma pergunta, eu nunca fiz essa pergunta para nenhum cliente. Você acha que eu sou engenheiro? Aí ele parou assim, assustado, olhou. Rapaz, nunca pensei nisso. Olha só a resposta que ele me deu. Então, mas eu quero aproveitar isso daí, eu achei top, né? Porque ele confiava tanto em você que ele achava que você era... E, na verdade, ele nem se preocupou se você era engenheiro ou não, porque você estava entregando, passando essa confiança. Exato. Mas que armas você utilizou inicialmente? Você falou que chegou num lugar, ninguém te conhecia, você tem que conquistar essa confiança. Certo. Como que você passou esse obstáculo em passar credibilidade para a pessoa? Por que eu te pergunto isso? O franqueado, ele adquire uma franquia, nossa, vou dar um exemplo da Cheio no Pão. E aí ele chega na cidade, nunca realizaram um trabalho, as pessoas não conhecem ele. Quem garante que ele de fato vai solicitar o saquinho de pão, imprimir o saquinho de pão mesmo? Estou pagando por um anúncio aqui, mas será que ele vai me entregar mesmo? Como passar essa confiança? Como quebrar essa barreira de uma pessoa que chegou no Rio de Janeiro igual você, não é do Rio de Janeiro, é de Osasco na época, cheguei lá, eu vou quebrar uma barreira, cara, para você confiar em mim. E aí, o que você fazia? E, além de tudo, existe existe um pouco também dessa particularidade regional. Né? Justo! Eu tive essa percepção quando eu vim para Rio Preto. Mas na época não tinha rede social para a pessoa procurar quem é o Leandro Alves. Não tinha isso. E aí, como passar essa confiança? Cara, aí vai muito da personalidade, né? Então, eu sempre... Aí é um agradecimento especial à minha criação, aos meus pais, né? Então, vai muito da personalidade da pessoa mesmo e do profissional. Então, da mesma maneira que a gente está conversando aqui e você tem os seus ouvintes,
as pessoas estão lá recebendo as informações e entendendo a segurança que a gente está passando sobre o assunto. Então, quando você vai falar com um cliente, seja na vida pessoal, porque a gente vende todo momento. A gente vende para a nossa mulher, para os nossos filhos. Né, é uma negociação diária. Todo dia. Né? Então, o processo de negociação ele é contínuo. Então, quando eu cheguei aqui em Rio Preto, eu tomei uma decisão de vir para um lugar onde eu não conhecia ninguém. Então, eu passei isso na pele esses 3 anos e sabendo que iria... De 3 anos para cá, né? De 3 anos para cá. Tanto é que você é uma pessoa recente na minha base de rede de relacionamento, entendeu? Porque eu me dei essa oportunidade. Legal. As pessoas não se dão essa oportunidade de criar novas relações. Né? E quem mora nas capitais, como eu morei 40 anos em São Paulo, estou entregando a minha idade, o pessoal já pode até fazer conta aí, mas a gente está, de uma certa maneira, um pouco viciado dentro do sistema que as grandes capitais têm. Né? Então, existe muito de tudo. Né? Existe muito fornecedor, muito cliente, muito vício. O tempo de maturação de entrada em uma negociação, em uma oportunidade, ele é maior. Então, como vencer esse tipo de necessidade, de obstáculo que pode acontecer? Cara, é com muito foco, né, planejamento. Mas eu gosto da prática, prática. Você chegou no Rio de Janeiro. Né? Vamos lá, o meu franqueado adquiriu a franquia e chegou na cidade. Ok. Vai dar personalidade? Sim. Quando você conversa com uma pessoa, você vai sentindo se aquela pessoa está falando a verdade ou não, se ela está tendo coerência. Né? O nosso subconsciente, acredito que ele já vai somando isso, vai encaixando ali o quebra-cabeça. Né? Mas, na prática, vai muito do quê? Você tinha conhecimento técnico, ok. Bem apresentável, ok. Estava vindo de uma empresa que tinha como pegar referência dela, ok. Existem algumas etapas que tem que passar? Eu cheguei a montar o script que você falou. Eu comecei com o script em papel, fui estudando. Para você ter uma ideia, na época, o script, como que a gente abordava esses clientes que a gente entrou num mercado totalmente novo e crescemos naquele momento. Eu preparava internamente, fazia a captação por telefone, a preparação. Na lista amarela, páginas amarelas. Né? Não é da época dele, mas é da nossa. Já tinha internet. Já tinha internet. Já tinha internet, já era mais fácil. Então a gente montava essa lista com base num mapeamento que a gente fez de um segmento específico. E eu ligava, captava, tirava informação, via se o momento do cliente era um momento de investimento, era um momento de restrição. E preparava, fazia uma lista quente e um engenheiro ia fazer a visita. Porque eu não tinha confiança na época de ainda eu ir lá e fazer a visita. Então, a sua estratégia na época, por pouco conhecimento, pegou o auxílio de quem tinha conhecimento que técnico. Passaria credibilidade técnica porque era um produto técnico. Então, você usou uma estratégia. Exatamente. E o que eu percebi? A pessoa, quando é muito técnica, ela deixa a outra parte Sim. que faz parte do processo de fechamento de negócio, ela deixa um buraco. Então, eu percebi que quando ele voltava e me trazia, eu tinha que tocar interno. Quando eu falava com a mesma pessoa que ele visitava, ele achava até que era a mesma pessoa. Entendi. Ele não achava que era o Leandro e era o João. Entendeu? Então, eu falei, peraí, deixa eu tentar fazer. Eu fui e fiz. Respondendo a tua pergunta, não fugindo. Talvez, assim, a credibilidade que eu consegui passar pelo conhecimento e saber usar todo o meu suporte. Quando eu era abordado por algumas perguntas mais técnicas, eu já tinha credibilidade, não tinha problema nenhum eu pegar a mão no telefone e colocar o engenheiro junto. Gostei. Falei, cara, fulano está com dúvida tal, me socorre aí. Então eu já tinha credibilidade, eu não ia E deixava algo natural, né, Leandro? Natural. Eu vou precisar, sem o script que a gente começou lá atrás, sim, entendeu? Sim. Aí o cliente ele valoriza essa naturalidade do negócio e começou. Então, depois disso, eu comecei a fazer sozinho, eu virei para o meu sócio e falei, cara, deixa eu começar a fazer, vou começar a fazer e vamos ver. E comecei a fazer e foram quase 10 anos de um grande trabalho na empresa,
até eu tomar essa decisão de abrir a minha empresa por uma necessidade que a gente enxerga nas empresas relacionadas à área de vendas. Ainda é um grande mito, né? As empresas ainda estão batendo muita cabeça em relação à área de vendas. Elas têm um baita produto, mas elas não sabem como vender. Elas não sabem como reter cliente. Então, às vezes, eu preciso vender mais, preciso abrir mercado. Mas espera aí. Quem que você atende? Quanto tempo você atende? Você atendia bem? Quanto que esse cliente foi importante para você? Por que você não cuidou dele? Então, fica nessa situação de um cobertor meio curto. Então, a gente como empresário e como consultor, você tem que instruir as empresas que ela tem que cuidar dos dois lados. Né? Ela tem que cuidar das empresas e dos clientes que são da carteira, e tem que sim abrir uma fatia nova, de soluções novas e de clientes novos. Aumentar o ticket médio da sua carteira também, por que não? Que vendi, agora tem que buscar e vai abandonando. Você acha que um dos grandes mal do brasileiro, ou das empresas brasileiras, melhor dizendo, é o pós-venda? É um grande mal? Eu acredito que seja. Até num trabalho recente de consultoria, em um levantamento feito junto ao Sebrae, ela diz muito sobre o aspecto do profissional de vendas e o quanto esse aspecto, o quanto ele ainda não está preparado e ele precisa melhorar, influencia na perda de clientes e na não fidelização desses clientes. 70%, quase 80% das empresas entrevistadas, elas relatam mau atendimento. Olha então, isso. ela não volta. E a gente sente muito isso, né? A gente que trabalha com negócio, trabalha com venda, você vai num café, eu observo muito isso, o atendimento. Mas então, agora dá para linkar uma parte que eu gostaria de perguntar aqui. Bora. Atendimento versus preço com desconto. Nós falamos, agora há pouco, você falou, Júnior, você como empresário vai pedir o desconto, eu como vendedor... quero dar desconto. Eu não quero dar desconto e você como comprador quer dar o desconto. Ok, até aí tá tudo certo, faz parte do jogo, do game aí. Certo. Eu chego num cliente e meu produto custa R$1.000. E aí eu dou 20% de desconto para o cara. Se eu sou o comprador, o cara me dá 20% de desconto, eu vou ficar chateado como comprador. É muito desconto. Existe até uma ética para o desconto. Porque, o cara então estava me lesando. Se ele deu 20% de desconto, porque ele pode, está ganhando demais. Como trabalhar isso para não deixar chegar nesse ponto? Eu já, no começo da carreira, eu acabei fazendo e caindo nessa situação, né? Até por um pouco de inocência, né, e inexperiência também. Hoje não mais. Então, hoje a gente trabalha com soluções diferenciadas. Então, a gente tem que otimizar preço, cara. Não que a gente vá cobrar algo surreal, fora da realidade, mas cobrar o que realmente a gente entrega. O ganha-ganha? O ganha-ganha e o que aquilo faz de diferente, o que aquilo vai fazer de diferença no negócio do cliente final. Então, hoje em dia, os clientes não investem mais. Eu vou investir R$5 milhões num sistema que faz monitoramento com inteligência artificial, sendo que o quanto que isso vai me trazer de rentabilidade, quanto que isso vai diminuir minha quebra de máquina, né? Em quanto tempo? Porque o empresário, o investidor, ele pensa assim, eu coloco 5 aqui, eu coloco 5 ali. Ou eu ponho 5 numa aplicação. Ou invisto lá fora, ou invisto no agro. Então, está cada vez isso mais evidente, né? Então, eu sou totalmente contra esse tipo de negociação. Ela acontece com empresas pequenas e multinacionais. Eu já presenciei grandes empresas dando descontos acima de 20%. Só para pegar o cliente, porque aquele cliente é estratégico, é importante, pode acontecer também? Eu acho que é justificável um desconto de 20% se você altera escopo. Entendeu? Agora, não, se o meu celular vale R$1.000, eu estou vendendo ele por 500, tem alguma coisa errada. Ou eu estou tomando prejuízo, ou alguma estratégia que, na minha visão, pode ser uma estratégia errada. A gente tem que vender diferenciação. Vender diferenciação para o cliente. Diferenciação não é preço. Concorda? Então, eu tenho parceiros e negócios que vendem diferenciação para o mercado diferenciado. Então, o trabalho de vendas, cada vez mais, ele é estratégico. Você tem um produto que é diferencial no mercado e foi desenvolvido pela sua empresa, é algo que, de fato,
não existe tanta concorrência, porém você também precisa mostrar a importância da empresa ou do cliente ter esse produto também. Claro. Né? Não quer dizer que, por ser um produto novo que vocês criaram, quer dizer que vou Oceano Azul vender tranquilamente. Não funciona bem assim, eu entendo. Uhum. Mas vamos falar um pouquinho a respeito de quem tem muita concorrência. Vamos. Né? O cara, ele, é a realidade. Que né? é a realidade. Né? O Oceano Azul, ele não é a realidade. A maior fatia do mercado não é o Oceano Azul, que é o beber água limpa, né? Quando a gente era jovem. Ele é jovem, ele não vai saber desse termo beber água limpa. Você sabe desse termo beber água limpa? Quem entra primeiro no rio bebe água limpa, porque você pisou, a terra começa a subir. Quem entra depois vai beber água com terra ali. Então, beber água limpa é quem entra primeiro. Quem está nadando ali. São os primeiros da fila. Isso aí, os primeiros da fila bebem água limpa. O concorrente, então eu tenho concorrente hoje no mercado, eu tenho um concorrente na área de franchising, de segmentos. E como que esse vendedor lidar com isso? Como o vendedor pode lidar com isso? Como fazer com que ele não se abale com a concorrência, porém mostre um diferencial que venha convencer o cliente? E aí? Isso faz parte do dia a dia do vendedor, claro. Mas vamos falar um pouquinho a respeito disso. Como se diferenciar da concorrência. Isso. Cada vez mais o vendedor tem que se especializar. Então, se você compara as mesmas coisas, o cliente vai comprar por uma diferenciação, senão ele vai no preço. Sempre vai ser assim. E cada vez mais são 3 cotações. Se os 3 a média, né? O pessoal sempre faz 3. A média. É cultural também, né? 3 no mínimo, né? Tem situações que, dependendo da complexidade, existem 15, 20 concorrentes num determinado tipo de projeto ou produto, né? Mas a diferenciação, ela está de 2 maneiras. Ou no teu produto ou na tua solução, que vai te diferenciar tecnicamente da concorrência, ou você tem que ter vendedores preparados. Não pode ser mais o tirador de pedido. Tem que ser o cara que a gente comentou aqui. É o cara que conhece, é o cara que se importa, é o cara que sabe ouvir, é o cara que sabe se portar. Que está tentando entender a dor do cliente de fato para solucionar aquela dor. O cara tem que ter as competências de vendas, e uma delas, por exemplo, você presenciou hoje. Pode ser que seja um defeito. Eu não sou pontual. Você chega antes. Eu chego muito antes. Por quê? Quando eu chego antes, é que eu não entrei no estúdio. Eu fiquei lá fora esperando você chegar. Mas eu cheguei na hora, viu? Cheguei na hora, 8h45. Que deixe claro e registrado isso aqui. Está registrado. Mas isso é uma coisa, minha esposa briga comigo por conta dessa pontualidade. Mas no meu tipo de negócio, eu acredito que ajuda. Sim. Eu sempre cheguei antes. Por quê? Quando eu chegava antes nos clientes, eu fazia eu já chegava olhando, já chegava o que tinha na mesa. Eu já via etiqueta de concorrência. Então, eu já fazia uma leitura da situação. O fulano ali, o diretor, fulano de tal, está fazendo tal coisa. Eu preciso falar com ele. Então, você já começa a querer influenciar o processo só de chegar antes do horário. E muitas vezes o pessoal me desculpa aí e tal, mas já tinha credibilidade, né, com o cliente. Desculpa aí, cheguei um pouquinho antes, toma um café aí. Não, vem cá, já vamos conversar. Então, eu já antecipava a reunião, me ajudava na sequência do trabalho no dia. Ganhar tempo, né? Ganhar tempo no dia. Então, te respondendo, são duas principais coisas que eu vejo, né? Diferenciação da solução produto, você sai da concorrência, ou diferenciação dos seus canais de venda, dos profissionais de venda. A gente está vindo num cenário atual que está se falando muito de inteligência artificial no mundo, né? E isso já está tomando muito emprego de algumas posições e canais de venda. Então, tem muita gente e muita função que está sendo trocada por robôs. Sim. Né? Agora, eu ainda acredito, né, e essa é uma opinião do Leandro, né, eu ainda acredito que vai ter uma grande mudança comportamental e quem conseguir fazer essa leitura dessa mudança tecnológica, ela vai usar a ferramenta a teu favor e vai conseguir vender diferenciação. Então, o profissional de vendas ele precisa estar preparado para essa mudança comportamental. Como? Cara, estudando, todo momento, acompanhando gente de sucesso. Tem várias pessoas que eu posso indicar depois aí. Estudar, ler, acompanhar quem está tendo resultado, entender qual é o comportamento do mercado. Né? A gente está passando por um momento de troca política, que isso está... e é normal, acontece, sempre aconteceu, não é um fato agora. Sim. Tirando pandemia e guerra, que são coisas isoladas que acontecem uma vez a cada 100 anos. E aconteceu tudo no mesmo governo, no governo anterior, né? Pois é. Então,
a gente tem que ser bem transparente em alguns sentidos e as pessoas elas têm que continuar trabalhando e acreditando, independente de olhar para o copo meio cheio. Você falou sobre... Deixa eu só pegar aqui o que eu ia te perguntar. Olha o script. Não, na verdade, entrou na parte do governo, eu acabei saindo pensando... Não, deixa para lá. Deixa para lá. Mas nós falamos aqui da postura de como do concorrente, né, quebrar isso daí. Mas como criar esse laço? Você falou que chega antes no cliente, você começa a analisar. Eu cheguei aqui, eu vi, Gabriel é um jovem, né, ele é jovem, se eu falar de assuntos talvez de videogame, talvez entra na vibe dele, tá vendo? Ó, que ele é um GTA, ele vai saber o que é. Se eu trouxesse meu filho aqui, vamos fazer uma live com os dois. Então, nós chegamos mais cedo e já entendemos, já fizemos a leitura, porque é algo que o vendedor tem que ter em mente, né, Leandro? Que ele tem que se importar com isso. Eu tenho que fazer uma leitura. Como que eu vou criar conexão com o Gabriel? O Gabriel, ele é jovem, então eu já sei onde eu vou entrar, que entra dentro na minha teoria dos 90-10. Depois eu vou falar os 10% de produto, mas 90% faz parte, né? E como que você entende isso? Quais são os pilares que você precisa para criar esse relacionamento? Que eu acho que é uma pergunta difícil, sim. Mas quais são os pilares? Um elogio, entrar no assunto que ele gosta, enfim. O que você aconselha a galera que está assistindo a gente fazer para criar essa conexão? Entrar no assunto que ele gosta. A gente vende para a mente do cliente, que é exatamente o que você falou dele. Então, se importar, ser empático. Não você sentar na tua mesa de reunião e na tua visita e se importar com o outro lado. Não inverter o papel, colocar a carroça na frente dos bois. Você só vai vender se você gerar conexão e se você gerar um bom relacionamento. Se você criar credibilidade, né? Então, para toda a negociação, é de pessoa para pessoa. A gente vai chegar a sentar na mesa, a gente tem que conhecer o outro lado, ativar. A gente fala muito isso no Instituto, né, em relação a ativar necessidade. É muito fácil mais fácil você vender quando você chega numa oportunidade e o cara tem um problema. Agora, quando não tem? Você tem a gente tem a metodologia NES, que é das necessidades. Existem perguntas abertas e fechadas, de exploração e de afirmação, que você vai pegando sims do teu cliente, até que você chegue no final do processo de negociação, antes de você pedir a venda. Então, você tem que passar a credibilidade. Como chama essa técnica? NES. Teoria... NES, Teoria das Necessidades. Legal. Dentro da metodologia do curso. Depois vou até deixar o site aí, se você quiser compartilhar. Tem... A metodologia do Instituto, ela é para desde gestores, diretores, vendedores, consultores e até para pessoas que querem aprender a ser vendedores, né? Então, é bem legal. Então, que bacana. Existe metodologia, hoje existe metodologia, existem livros que falam isso, até a própria Bíblia de Vendas foi um dos primeiros livros que eu li. Ele fala assim, num determinado capítulo, que você pode fazer negócios usando 50% de técnicas de venda ou seja amigos de 50% das pessoas. Então, ou você gera 50% de relacionamento, ou você tem que usar as técnicas de venda para poder vender. E como criar esse relacionamento positivo? Eu estou batendo nessa tecla porque nós assistimos a gente acompanha muitas pessoas da área de vendas, tal, o cara fala, coach está na moda e papapá. Mas, a realidade ali do dia a dia do vendedor, ela mostra situações que muitas vezes não está nem nesse curso. Né? O curso está passando processos que eu sei que funcionam e acredito prática, que funcionam. Né? Nada substitui a prática. Nada. E como criar esse relacionamento positivo com o cliente. Eu vejo o vendedor hoje, ele é ansioso. Ele chega, ele já quer fechar logo o negócio e vai embora. Né? Então, existem algumas técnicas. Eu acho que a primeira que eu começaria aqui, que é o controle da ansiedade. Né? A pessoa, se ela for uma pessoa organizada, que eu sei que você é organizado, você traçou suas metas, que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também, como você traça suas metas e tal. Mas como conquistar e transmitir uma maneira positiva... Porque, tudo bem, tem que ter uma postura, vai da personalidade, você diz que é real, é interessante. Mas existe uma técnica para isso também? De como criar esse relacionamento com o cliente, sem ser artificial?
Pô, você é corintiano? Eu também sou, que no caso nosso aqui é dois palmeirenses, né? Sairia em tom de inverdade, né? Ficou São Paulino? Corintiano. Corintiano. Santista. Nossa, tadinho, rapaz. Novinho desse jeito. Novinho desse jeito. Tá só, nunca vi o Santos ser campeão, eu acho. Mas, enfim. E aí? Como criar esse... Tem processos para isso também? Sem deixar artificial? Cara, você chegou para me vender um produto. Vamos lá, Leandro. Você chegou para me vender um copo com água. Porque nós estamos falando aqui, não importa o produto, correto? Está na parte dos 90%, que é uma teoria que eu tenho, de relacionamento. E aí? Leandrão chegou. Eu vou te responder essa pergunta com uma historinha rápida, então, manda. Que é prática, né? E eu tive duas situações, assim, uma mais algum tempo atrás, numa grande empresa brasileira, e uma recentemente num grande grupo sucroalcooleiro aqui do interior de São Paulo. Então, eu tive as duas situações. Eu tive uma situação de sentar numa reunião para fazer uma apresentação de uma solução tecnológica e o profissional que nos recebeu naquele momento lá, que tinha um cargo de gestão, de tomador de decisão, ele ficou 1 hora falando. Eu estava com a apresentação aberta, uma pessoa junto comigo, e ele com uma pessoa do time dele, falando e reclamando de fornecedores. Reclamando de fornecedores, os fornecedores vêm e vendem qualquer coisa, entrega problema, tal. O técnico reclamando do vendedor, que tem essa guerra, né? Tem essa briga interna, né? Ô, Júnior, o que eu fiz naquele momento? Cara, eu ouvi. Eu só ouvi, fiquei 1 hora ouvindo, não me incomodei, porque eu já estava vendendo. Eu estava parado, ouvindo. A diretora financeira que estava comigo e a assessora que estava com ele estavam incomodados porque eu estava com a apresentação aberta. Aí ela parou e falou, fulano, deixa o Leandro começar. Então, não, eu gostei da postura dele e tal, porque eu estou cansado de fornecedor que vem aqui e começa a falar de produto. E eu fiz a leitura correta. Olha Se eu tivesse falado, peraí, vamos... Deixa eu apresentar meu produto primeiro, depois você fala, acabou. Então, ali eu gerei conexão. E ele pode ser um fator decisivo também nessa compra. Pode. Ele é da parte técnica ali. Exatamente. E foi, naquele momento foi. E recentemente eu tive uma situação diferente. Mas isso é feeling, Leandro. Isso é feeling, é teu. Feeling, é teu. É feeling. É teu. Isso não se desenvolve na teoria, isso é prática. Isso é feeling. É muito da oportunidade que o profissional se dá em relação a melhorar continuamente. Então, hoje vendas é uma vida, é uma situação. Amanhã vai ser outra. Então, as coisas estão mudando numa velocidade muito grande. Tá demais, né? Antigamente os nossos pais ficavam 20 anos numa empresa, 25 anos numa empresa, hoje não existe mais isso. Exatamente. E essa geração mais nova, elas são mais imediatistas e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Então, eles vão ficar muito menos do que esses 20, 15 anos que a gente ficou. A minha experiência profissional em empresa, elas foram 11 e 17. Então, só aí eu já estou falando de 28. Sim. Né? E 4 anos com a minha empresa. Sim. Né? Então, eu me descobri na minha situação hoje de ter liberdade de criação com parceiros que têm identificação, buscando clientes que podem comprar o nosso tipo de solução e serviço de diferenciação. E só para fechar, a outra experiência foi até recente. Fui fazer uma reunião e eu não sabia, não conhecia a pessoa. É uma pessoa técnica e, cara, a reunião foi muito técnica. E fazia muito tempo que eu não tinha passado por uma situação parecida e eu estava sozinho, porque um engenheiro ia junto comigo. Certo. E eu me senti um pouco acuado. Mesmo depois de alguns anos de experiência, eu tive que ser sagaz ali. Falei, você me dá um minutinho? Deixa eu colocar o fulano na linha que ele vai poder te ajudar em relação a esse ponto X. Então, pode ser que naquele momento eu tenha, não na visão dele como um cara que valoriza a parte técnica, não a parte relacional, foi a impressão que eu tive, e de repente não ter gerado credibilidade. Então, pode ser que naquele momento ele, por conta da minha conduta, ele esperasse que eu fosse um vendedor técnico, que respondesse, porque só foram perguntas técnicas. Então, e eu me senti um pouco acuado, porque eu não consegui sair do meu, vamos falar, o porto seguro, que é a parte de relacionamento, né? Então, eu tive que pedir socorro e o socorro veio e ajudou, tirou as dúvidas. Mas pode ser que tenha acontecido esse ponto de falha, vamos falar assim. Entendi. Ó, tem uma perguntinha top aqui para você, hein?
Agora é a hora da verdade, agora começou a hora da... Vai chegando nos últimos minutos aqui, agora é a hora da... Eu posso responder mesmo? Pode. Quais são as principais diferenças em vender para um cliente final e vender para uma empresa? Para um cliente B2B, B2C? Isso. Quais são as diferenças? Hoje você vende para empresas, mas tem a pessoa que trabalha, que está assistindo a gente, trabalha numa loja e recebe o cliente ali, ou vende um produto, uma propaganda, igual a franquia Xê no Pão, cliente final. Do Plata Laboratório, atende o cliente final, enfim. Qual a diferença? Acho que assim, o processo é um pouco diferente, né? O processo hierárquico, a maneira de abordagem. Você tem loja é um pouco diferente, né? Tem ali o contato, você tem que usar muito rapport, né? Então, contato visual. Acho que loja é um exemplo muito grande, né, e real sobre isso, né? Sim. A gente como consumidor entra, eu me sinto um pouco incomodado de estar aquele vendedor ali em cima, tal. Poucos têm essa sensibilidade de te dar um espaço ali para escolher ou fazer algumas perguntas. Falta bastante capacitação ainda nesse sentido. E no B2B, cara, essas são as grandes negociações, né? Envolvem o grande poder de persuasão, de decisão, dependendo do tamanho e da complexidade do projeto. Acaba envolvendo outras pessoas também no jogo. Acaba envolvendo outras pessoas. Então, não é só você usar o teu... Não é uma venda na emoção, Leandro? É diferente? Vender para a empresa é na emoção também? Não, eu acho que as duas coisas têm emoção e razão. Depende muito do perfil do teu cliente final ali. Então, depende da leitura que você faz do lado de cá. Porque às vezes você vai pegar, que nem esse profissional que eu tive oportunidade há pouco tempo atrás, provavelmente ele valoriza um cara técnico. Então, e muitas vezes o cara, como é mais humanas como eu, como pode ser o teu, provavelmente é o teu caso também, é a nossa zona de conforto. Sim, né? sim. Então, quando cai nessa personalidade, embora seja B2B, B2C, é pessoa para pessoa, cara. O que diferencia são todos os processos de negociação, né, dos grandes negócios e de um processo B2C ali, que é mais direto, né, tem menos influenciadores. Por exemplo, a venda de um carro, né? Você entra lá, você vai, quero comprar um carro X. Você vai perguntar para alguém, e geralmente para quem você vai perguntar? Para uma esposa, para um amigo mecânico, para um amigo mecânico, enfim. Às vezes você não toma a decisão sozinho, né? Sim. Então, só que você vai perguntar para uma pessoa. No máximo duas aí. No máximo duas, né? Para um filho, sei lá, às vezes você tem um filho adolescente. No meu caso, eu tenho um irmão mecânico, então fica mais fácil. Ei, Lucão, como é que tá aí? O carro é bom, não é bom? O fluxo de hierarquia, de influência no processo de decisão, ele acaba sendo menor. Agora, nos grandes, não. Envolve muita gente. Você pega esses grandes negócios no Brasil aí, de mais de 100 milhões, de 500 milhões de reais, tem muita gente envolvida, né? Desde o topo da cadeia. E outra, não é só você conhecer o topo da cadeia. Porque você vende para o topo, mas existe todo o processo da base que você precisa passar credibilidade técnica ali, para o projeto ser bem implantado. Então, você tem que ganhar todo o contexto geral para você ter uma venda saudável. E o pós-venda ele acaba sendo fundamental em ambas as situações. Sim. Gabriel, faz um videozinho de vez em quando aqui, bate uma fotinha para nós aqui. O Marquinhos faz isso, viu? Tá vendo? Você falou que era palmeirense e queimou, pronto, já era. Você tem o celular aí? Esse aqui é o meu. Tá joia. Para registrar esse momento, né, Leandro? Muito bom, Leandro, entendi. Você pode fazer um vídeo, enfim, depois eu brinco aí. Então, a diferença, tem muita diferença, então? Tem muita diferença. Tem muita diferença. Tem no processo final, na hora da canetada, tem muita diferença. Depende muito da complexidade e do tamanho do produto, do bem envolvido na negociação. Aí. Por isso que eu falo para os franqueados, principalmente da Xê no Pão. Eles vendem a publicidade no saquinho de pão para o cliente final ali, o lojista, que decide rápido, ou no máximo conversar com o sócio, que é parecido com o exemplo que você deu do carro, pergunta para uma ou duas pessoas, para uma grande conta, que a gente chama que tem que ir para uma agência, tem que aprovar a verba. Então, é uma venda mais morosa, é uma venda mais demorada. E tem que trabalhar essa ansiedade. Claro. Tem que entender que não é da noite para o dia que vai vender. E aí, eu sempre falo para eles, né? Por exemplo, eu sou o gestor de uma empresa, eu sou um gerente, eu vendo apartamentos para uma construtora. O franqueado chega ali no gerente da construtora,
E o cara gostou demais da publicidade. Entra dentro da casa do consumidor, ou seja, é o público dele. A pessoa quer trocar de casa, quer comprar um apartamento, etc. O que você acha que o gerente vai fazer? Ele vai querer. Ele quer que a empresa anuncia. Só que aí ele joga uma esperança para o vendedor ali. Só que não depende dele. Tem que mandar para a agência, tem que mandar para a diretoria. E o franqueado, às vezes, Leandro, para de vender, esperando aquela venda, porque ele acha que vai acontecer. Não, o cara falou que vai acontecer, mas não decide dele, depende dele. Qual que é o erro que você acredita que ele cometeu nessa situação? O que ele poderia ter feito para minimizar essa perda dessa oportunidade? Fala para mim. Influenciar o processo de decisão. Né? Como viabilizar. Como viabilizar. Não, quando eu falei fala para mim, é para você falar para mim. Não foi não. Você, fala para mim, Leandro. Onde ele errou aí? Onde ele erra? Ou o que ele poderia fazer diferente para antecipar essa venda? Sem passar por cima do cara, sem... Isso é uma coisa bem complexa. Não é uma situação fácil. Eu passo por isso, a gente passa por isso nos negócios, nos parceiros. A gente tem que usar a nossa cadeia de influência técnica e comercial para chegar em todas as pontas decisoras do processo. O decisor não é só a última canetada. Ele vai canetar ali depois de vários OKs. Em pé, isso. Vários OKs. De vários OKs. Então, nesse caso, ou falar com você, né? Ou se de repente ele tiver o perfil, ele conseguir influenciar todo o processo de decisão das pessoas envolvidas para ele conseguir o sim dele. Então, é mais uma situação de um tipo de produto e solução que ela é complexa. Né? Não é vender um celular que você vai em qualquer esquina e você compra. Entendeu? Então, influenciar o processo de decisão ela é muito importante. Né? Então, talvez o que eu sugeriria é isso, é entender dentro da tua cadeia de relacionamento com quem que eu posso falar, quem que pode me ajudar. Porque é muito comum acontecer eu vou ter uma situação real nos próximos dias de uma consultoria com uma empresa que a gente está oferecendo, que eu conversei com um dos sócios, que ele é o cabeça comercial. Então, fiz uma proposta de trabalho para ele. Falei, a minha ideia é essa. Ele topou. Só que o que ele fez? Ele foi falar com os outros 2 sócios. Então, os outros 2 sócios querem falar com a gente agora. Entendi. Então, por quê? Ele não decidiu sozinho. Sim. Por ele está decidido. Só que eu preciso agora entender quais são as objeções aqui, porque eles me chamaram para conversar, para poder ponderar, né, colocar esses pingos nos is e poder, vamos apertar a mão? Está fechado o negócio, vamos começar o trabalho? Então, existe quando o negócio é muito grande e envolve muita gente, a gente tem que influenciar esse processo. E muitas vezes eu até acabo passando essa bola para parceiros e pessoas do nosso grupo de empresários também. Né? Então, às vezes, não é o Leandro que vai entrar em contato, vai ser o João. Porque o João, você percebe que ele tem mais conexão com a outra pessoa. Isso tudo é estratégia, né, Leandro? Mas é estratégia. Mas venda é uma estratégia. Como a gente conversou desde o começo, venda não é o cara que sabe falar bem. Venda é o cara que consegue fazer a melhor leitura da situação, usa técnicas, gera conexão, saiba se relacionar. E uma dica que eu dou para a galera, hein? Muita gente está batendo cabeça em selecionar, em estruturar a área de vendas. Uma das principais coisas os profissionais têm que saber lidar com pessoa. Quem não tem preparação psicológica, quem não sabe lidar com pessoa, não pode ser o cabeça da área comercial. A área comercial é extremamente relacionamento. O cara tem que ter uma preparação psicológica, tem que entender de vendas. Sim, mas se o cara não saber se relacionar, não vende, não gera boa conexão. Passei isso na prática e em alguns lugares que eu passei na minha experiência profissional. Então, Leandro, e essa habilidade, por exemplo, eu pego uma pessoa que o perfil dela é mais conforme, é uma pessoa um pouco mais tímida, mais fechada. Como que ele desenvolve isso? Eu não posso falar para ele que ele não tem solução. Eu sou esse cara. Você é mais metódico. Mas eu me dei a oportunidade de mudança. Outra dica para as pessoas: se deem a oportunidade de mudança. Se deem, porque quem se fecha acaba se fechando para tudo. Sim. Diminui a capacidade de gerar riqueza, diminui a capacidade de gerar boas conexões.
Então, você não ter um bom relacionamento te fecha muitas portas. Eu falo isso para o meu filho, que tem 11 anos. Falo, Mateus, eu não tive isso lá atrás, porque a nossa criação foi uma criação diferente, né? Isso não é uma crítica, é só uma... era a maneira que os nossos pais lidavam, deixavam a gente mais solto, o mundo era diferente, não tinha isso, não tinha internet, não tinha comunicação. Não arrancava a tampa do dedão ainda, né? Não arrancava a tampa do dedão jogando bola na rua, então tinha muita coisa que acontecia. Então, eu falo isso para o meu filho, gere, de pequeno, comece a ser seletivo. Não é que eu quero evitar que ele arranque o tampão do dedo, sim, mas... eu quero preparar ele melhor, porque o mundo também não é o mesmo mundo de 20, 30 anos atrás. Claro. Entendeu? Então, as pessoas, independente da idade, a minha vida pessoal e profissional, ela foi uma até os meus 40 anos. Eu estou entregando a minha idade de novo, hein? E eu tomei uma decisão em 2018, que a minha família sabe disso, o meu pai, o meu irmão e a minha esposa, que são a minha família, falei, eu não quero meus próximos 40 anos iguais aos meus... Não que os meus 40 anos foram ruins. Sim, eu entendi. Eu me dei a oportunidade de conhecer outras coisas. Entendi. E estar aqui é esse resultado. O Leandro de 26 anos atrás, vou falar aqui, de 20 anos atrás, jamais imaginaria estar batendo um papo aqui agora? Não, jamais. Jamais. Por conta do teu perfil, que era mais fechado mesmo. Era um perfil totalmente fechado. Certo. Totalmente fechado. E como que o que você fez? Você falou assim, ó, eu me permiti. Beleza, até eu entendi. É uma decisão. Você tomou uma decisão, agora eu vou me permitir. Eu sei que você vai perguntar. Qual foi o processo? Como que foi evoluindo ao longo do tempo? Porque o teu perfil, ele tá aí ainda. O conforme, o detalhista. Ô, Júnior, ó, que hora tem que estar lá? 8h45. Eu chego às 8h30. Tem toda essa... Porque eu acho muito importante para a área comercial também. Ter esses... processos bem definidos, principalmente no seu dia a dia. Você quer que eu fale um pouquinho da minha agenda? A pessoa vai ficar um pouco doida aí, né? Mas funciona. Funciona. É algo que funciona. Assim, ó, sinteticamente, eu já nessa época que eu não era comercial, eu já tinha alguns pontos. Eu trabalhava com agenda, independente da metodologia da tua agenda, seja digital, papel. Então, eu nunca fui muito bom de ter avisos, de tipo ter relógio avisando. Né? Até hoje eu não uso. Então, eu uso a minha agenda no Excel. Até hoje, eu uso há 20 anos do mesmo jeito. Eu já tentei, outras não encaixam. Então, para o meu perfil, eu encaixo da maneira que eu faço. Sim. Hoje é linkado com o meu Google Drive, então tudo no Google Drive. Olha a pastinha ali, tá ali, eu já sei meus compromissos. O meu compromisso hoje, das 9 às 10, é estar aqui. Então, estou 100% concentrado aqui. Saindo daqui, eu já sei o que eu tenho que fazer, quais são os próximos passos. Então, que eu fui criando uma metodologia de como fazer. A minha agenda ela é criada toda quinta-feira da semana anterior. Então, hoje é sexta, eu já sei o que eu vou fazer semana que vem. Eu já tenho uma agenda prévia do que eu vou fazer. Claro que tem mudanças. Tem. E aí entra até se a galera quiser consultar, é a matriz de Eisenhower, não sei se você já ouviu falar. Não, pode falar. A matriz de Eisenhower. É um americano. Como que soletra? Rapaz, aí então tá bom, beleza. Mas fala pausadamente então. Vou trazer o Amaral do Palmeiras para soletrar pra você aí. Eisenhower, se o pessoal pesquisar na internet, aí eles vão ver. Essa matriz ela fala muito sobre a matriz de prioridade. O que é urgente, o que é emergencial, o cara, que você deve delegar. Diferenciar isso é difícil, hein? Rapaz, é desafiador, hein? E foi uma briga com a minha mulher, cara. Porque às vezes você chega em casa e é uma coisa que eu, infelizmente, ou felizmente, não sei, tem coisas de casa que eu não gosto de fazer. Pregar um quadro ou fazer alguma coisa assim. E às vezes eu estou me dedicando a alguma agenda que no meu conceito é importante para o todo, né? E acaba entrando um conflito aí. Rapaz, mas porque para ela é importante estar lá no todo dela. Para ela é importante, mas... eu ainda vou melhorar nessa parte aí, que eu acho que tem também que ter essa... Dentro disso não é só a parte profissional, é a pessoal também. Então, essa agenda é montada na quinta, o que eu preciso resolver da minha vida pessoal e o que eu preciso resolver na minha vida profissional, que envolve os meus negócios. Então, ela é feita na quinta e lapidada de sexta a domingo. Entendi. Com visão da mobilidade das coisas que vão acontecer na semana seguinte. Então, na segunda-feira de manhã... eu já saio para os primeiros compromissos com 90%
do que é importante para ser feito. Na semana. Na semana. Eu vou, que nem eu comentei contigo, vou para São Paulo na segunda-feira. Tô lá. Cara, furou meu pneu, concorda? Virou emergente. Eu tenho que parar e trocar o pneu. Sim, então, claro. essas coisas, elas vão acontecer. Basta você Mas está dentro de uns 10% aí, Está dentro de uns 10%. Mas eu não saio do foco. Porque o que gera crescimento, geralmente não são as coisas que acabam... que você consegue delegar, por exemplo. Então, tem muita coisa que você consegue delegar, né? Essa agenda, por que ela vem funcionando para mim? Porque o resultado vem acontecendo, eu tenho foco nela. Nesse processo de mudança de 4, 5 anos, 6 anos para cá, o tempo de maturação é um tempo natural. Quanto tempo, quando eu fechei essa consultoria com essa empresa aqui do interior, que eles me pediram representação, eu tirei deles a necessidade iminente de se gerar resultado. Qualquer representante que chegar para a tua empresa e falar, Júnior, eu vou vender em 3 meses um projeto de 5 milhões. Cara, não vai. É muito difícil, é muito fora da curva, porque existe o tempo de maturidade. Sim. Em quanto tempo isso vai acontecer, depende de muitos fatores. E depende do tipo de solução e mercado que você atende. Porque se você está vendendo algo que é commodity, concorda que a concorrência é maior e o preço é o que acaba sendo mais valorizado ali, então vender diferenciação é o grande X da questão. Só voltando à agenda, Leandro, eu tive um gerente comercial, Paulo, que me ajudou muito na minha vida profissional. Quando eu falei que eu era torneiro mecânico e fui para a área de vendas, ele falava assim, Júnior, quando você for fazer a agenda, você manda nela. No outro dia, nós fazíamos uma agenda um dia antes. Ele quis dizer comanda. Eu mando nela. Por quê? Porque eu estou com a cabeça fresca, eu estou pensando o que é melhor profissionalmente para mim. No outro dia, quando você começa a executar a sua agenda, você é escravo dela. Porque o mais gostoso é passar num amigo, ali tomar um cafezinho no meio do caminho. E aí, porque o nosso corpo quer o que é mais prazeroso, né? Certo. Só que quando você fez a sua agenda, você sabe o que é melhor, no outro dia você é escravo, você vai seguir à risca a sua agenda. Claro que tem essas situações que podem fugir por força maior, porém, não fazer o mais gostoso. Porque o ser humano quer bater papo, é zona de conforto. Então, de fato, eu aprendi muito isso e é verdadeiro. Hoje eu utilizo o meu caderno, né, os projetos, e eu uso também o Google Drive, que me ajuda muito a agenda do Google. Mas, de fato, é um pastor sem Bíblia, é um padre sem Bíblia, um vendedor sem agenda. Né? Claro, porque não tem sentido. Quem consegue guardar tudo na cabeça? Impossível. Não tem como. Ainda mais o mundo hoje com tanta informação. Não dá. Não tem como. Nós estamos partindo finalmente. Opa. Mas eu tenho uma perguntinha. Passou rápido, hein? Passa demais, ó. Aí. Caramba, 3 minutinhos. cara. É demais, é incrível. E, ó, não cheguei na metade do que nós tínhamos para conversar. Você não precisa do script mais, cara. Tá vendo? Não, esse aqui é meu norte, eu gosto dele. Já é uma característica aqui. Você falou no começo, eu gostaria de voltar nesse assunto só para nós finalizarmos. Você falou que uma empresa te chamou para representar o produto, e aí você identificou que não existiam processos preparados para um vendedor ali, um representante, que não adiantava nada você pegar esse negócio para trabalhar, você sabe que você poderia dar resultado e vai dar resultado, Sim. Porém o processo da empresa não existe, eu estou só apagando incêndio, né? Isso aí. Existem, eu tenho até amigos que têm empresa que não tem departamento comercial até hoje na empresa dele. E para você colocar na cabeça dele que tem que ser algo vivo ali, um departamento que tem que existir independentemente, igual tem o financeiro, igual tem a instalação, parte técnica. De forma profissional, né? Pela tua experiência, eu fiquei um pouco assustado quando eu fico sabendo que uma empresa não tem um departamento comercial segmentado ali. Isso é muito comum? Nas pequenas, sim. Nas pequenas e nas médias é muito comum. As comum? Médias não. É muito comum. Cara, eu fico impressionado. Porque a comum. engrenagem de uma empresa, com todo respeito a todos os departamentos são importantes, mas a engrenagem é a venda. Eu estou trazendo fôlego, estou trazendo ar para a empresa respirar, estou trazendo venda. Por isso que eu comentei, né? Reforçando o que você está falando, as pessoas ainda não entenderam que vendas é uma ciência e ela tem que ser profissionalizada. A empresa ela não consegue sobreviver a longo prazo, ela vai ficar pagando contas sem ela ter uma venda ativa. E a venda ativa é você ir atrás do teu cliente. Sim. E de qualquer cliente? Não. O tipo de produto teu, ele faz diferença na vida de XYZ. E eu preciso... Venda é estratégia.
é muito comum e eu percebi isso. Por isso que eu abri a minha empresa há 4 anos atrás. Por quê? Eu percebi que eu poderia ajudar essas empresas, que foi o que aconteceu com essa empresa. Eu quero representar. Pô, mas eu preciso acertar a casa primeiro. Vou dar um exemplo, então, na prática. Imaginemos aqui que o pessoal do podcast queiram... Pô, preciso trazer mais clientes para cá, para o espaço, etc. É só exemplo. E aí, não, vamos fazer uma campanha no Google, vamos fazer uma campanha nas redes sociais. Porque hoje em dia é tudo isso, né? Sim. Eu vou fazer impulsionamento, enfim. Tá bom, vai entrar um monte de lead, vai entrar um monte de pessoas querendo. Aí chega aqui e não tem um proceo definido de vendas. Quem vai tratar não tem disso? Produtos definidos. Exatamente. Né? Porque aqui dá para fazer muita coisa, por exemplo. Eu e o Marquinhos, né, a gente conversa muito sobre isso, ele está crescendo muito, mas ele pode vender podcast, ele pode vender, gravar conteúdos de treinamento. Eu faço treinamento ao vivo aqui com o meu franqueado, coloco aqui o microfone, coloco meu PC aqui, uso a câmera ali, uso um áudio bacana e gravo meus conteúdos aqui com o meu franqueado. Claro. Gravamos conteúdos para disponibilizar. Então, dá para dentro de um podcast ter uma estratégia de produtos bem definidos. De negócio. Porque ele pode vender vários produtos ali, negócios, mas tem que ter um processo de vendas. E as pessoas, elas falam, não, tem que estar no Instagram. Meu, peraí, olha para dentro, igual você falou, Leandro. Você já tem um departamento comercial? Tem processo de venda? Tá, o lead entrou. E aí, qual é o próximo passo? Que material você vai oferecer para mostrar para ele? Né? Quem vai tratar disso? Por que essas empresas de pequeno e médio porte estão batendo cabeça? Porque muitas vezes assim, elas abrem a empresa, porque são, por exemplo, 2 sócios lá, eles conhecem tecnicamente, criam um produto, ok, estrutura a empresa, abre a empresa, CNPJ e tal, ok, está pronto, agora eu vou vender. Essa é a ilusão dos pequenos empresários. Justamente. Você abrir uma lojinha, por exemplo, e achar que o cliente vem sozinho. Não vem sozinho, gente. Não vem sozinho. A área de vendas é a única que consegue trazer negócio para você. Agora, com a liderança correta, com a mentalidade correta, estratégia correta. Processos bem definidos, né? Processos bem definidos, capacitação da equipe técnica, perfis corretos nos lugares certos. Então... Isso é desafiador isso, hein? Isso é muito importante, porque existe hoje pessoas muito técnicas na liderança da área comercial, que é o que a gente falou. Essa semana eu ouvi de várias pessoas, empresários, falando que trocas estão acontecendo em lideranças por conta do perfil do CEO ser um perfil mais técnico, não um cara mais... tem que ser uma pessoa com personalidade e de bom relacionamento e bom trato. Está acontecendo muito isso. E a gente vê muito isso Brasil afora em todos os negócios, né? Essa pessoa ela tem que ter esse ser um bom mediador. Bom mediador, relação pública. Então, tem que ter isso. Muitas vezes o cara não tem, a empresa não tem, ele bota um assessor que faz essa frente aí, um diplomata da vida aí. Então, isso e acaba sendo muito importante. As empresas de pequeno porte, elas estão batendo cabeça, que às vezes até por falta de visão. Então, o cara ele se formou numa área técnica, abriu a empresa, e ele não entende que a área comercial ela tem que ser profissionalizada. Sim. Que o comercial não é mais feito na orelhada, vamos falar assim. Não, fala bem, vai lá e vende, e não é assim. O cara se perde. Já cansei de passar situações do cara me vender e se perder no processo, cara. Teve um cara uma vez que foi vender um seguro de vida empresarial quando eu estava na outra empresa. Ele conduziu de uma maneira que ele não fez uma leitura da situação que eu vetei, por conta de uma situação interna lá. Ele desesperou, porque ele perdeu a venda, ele acabou se perdendo e perdeu a credibilidade. Nunca mais fiz negócio com ele. Olha isso. E, na verdade, eu enxergo o departamento comercial de uma empresa como a energia que você contrata todo mês, que você paga na sua empresa. Você vive sem energia? Não. Você vive... eu tenho que pagar o contador todo mês. Você vive sem ele? Não. O cara tem que fazer olerites, papapá. Vendedor, tinha que entrar nessa escala. Não vivo sem departamento comercial. Eu não vivo sem departamento financeiro, enfim, de uma empresa. Para que, de fato, as empresas enxerguem que é fundamental tanto quanto a luz que está dentro da sua empresa, né? Que mantém ali os aparelhos ligados, enfim. Então,
Então, de fato, é um organismo vivo, é algo que traz fôlego e respiro para uma empresa, né? Engrenagem aí. O técnico não vai ter serviço se não trouxer as vendas. Ele acaba não tendo essa visão, né? E, na verdade, o vendedor também tem que valorizar muito o técnico, porque se eu vendo não tenho quem entrega, também não tem sentido, não tenho produto para vender, né? Embora a gente está falando que vendas é algo fundamental para a empresa, o todo... eu não consigo vender se o todo não funciona muito bem. Então tem que ser empresa, tem que entregar em excelência. É isso aí. Só que aí a diferença está na área de vendas. Muito bom. Beleza? Gabriel, obrigado. Eu chamei ele de Gabriel o tempo inteiro. Valeu, Santista. Pessoal, agradeço por assistirem até aqui. Muito obrigado, Leandro. Foi muito rico as informações. Não usei quase meu script. Tá vendo? É só o norte, né? Ele se preparou. Mas é isso aí. Foi muito bom. Muito obrigado. Se quiser deixar um recado pro pessoal. Não, né? Na verdade, o recado é só um agradecimento. A ideia de passar em 1 hora, né? Um pouquinho sobre a importância. Não é só falar um pouco da minha experiência, né? Mas é uma experiência muito boa de alguém que ama o que faz na área de vendas. Eu me descobri nessa área e passar um pouquinho de conteúdo para as pessoas, né? Elas entenderem que essa área ela é fundamental para o crescimento e para a rentabilidade e dinheiro, cara. Porque dinheiro ele é o meio para o objetivo fim de muitas pessoas e empresários aí no Brasil. Obrigado. Muito bom. Você. E vai estar disponível no YouTube. Depois eu vou subir o link aí e a gente compartilha e acompanha o Leandro. Qual a sua rede social, Leandro? Minha rede social? Boa pergunta, hein? Aí. Olha lá. Ao conforme. A Rafa chegou aí, Rafa? Aí, Rafa. Fez boa viagem? Boa. Vamos lá. Eu vou deixar escrito o Insta do Leandro aqui, fica mais fácil. Leandro _Alves _oficial. Tá? A gente sempre coloca alguns conteúdos importantes lá, alguns insights. Legal. E em breve a gente vai ter algo voltado para a parte digital também, que é um desejo futuro de uma extensão de negócio aí. Legal. Quem sabe aí não está nascendo algo aqui também. Opa, show de bola. Maravilha. Show. Obrigado. Galera, até mais. Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau. Valeu.